Olá, nós vamos resolver o seguinte exercício. Nós vamos dimensionar um sistema de abastecimento de água fria para uma residência. Esse sistema ele é composto por um reservatório com válvulas de gaveta aqui na saída de duas colunas de distribuição de água fria. Uma das colunas abastece uma bacia sanitária, acionada por uma válvula de descarga. A outra coluna abastece uma ducha higiênica, um lavatório, um chuveiro, que é acionado por um registro de pressão, uma pia, um tanque e uma torneira do jardim. Nós temos aqui, como dados do problema também, as dimensões que estão aqui definidas nessas cotas. Essas dimensões aqui nessa figura, elas estão em metros. Então, a gente dimensionar o sistema equivale a gente definir os diâmetros das tubulações e também a gente definir se as pressões e as velocidades estão adequadas depois que a gente definir esses diâmetros. Então, a gente vai fazer, primeiramente, a definição do diâmetro de cada trecho e depois a gente vai fazer checagens de velocidade e checagens tanto de pressão estática quanto de pressão dinâmica. O material que vai ser usado nesse problema é o PVC. Bom, então a primeira etapa é a gente olhar aqui o sistema como um todo e a gente definir, né, como é que a gente vai ter uma estratégia para a gente resolver esse problema. Então, como a gente comentou agora há pouco, a primeira etapa vai ser a determinação dos diâmetros de cada trecho da tubulação. Nesse momento, convém a gente identificar diferentes trechos desta tubulação para que a gente possa determinar os diâmetros em cada trecho. Essa escolha dos trechos ela é arbitrária. Você vai definir os trechos de tal maneira que esses trechos eles poderão ter o mesmo diâmetro ou diâmetros diferentes. Você pode dividir essa tubulação em mais ou menos trechos de acordo com a sua estratégia. Por exemplo, neste caso, nós vamos dividir esse traçado dessa tubulação em trechos delimitados por essas letras aqui. Então, primeiro A até B, depois B até C. Em seguida, na outra coluna de distribuição, nós temos D até E até F e F até G. Essa escolha desse trecho de F a G muito longa, ela vai fazer com que a gente tenha a escolha, a definição de um mesmo diâmetro para todas essas peças de utilização aqui, para todas essa parte da tubulação que vai de F até G. A gente poderia dividir em outros trechos, para a gente ter eventualmente diâmetros diferentes. Mas você tem que fazer uma análise de custo para verificar, se vale a pena você subdividir em mais ou menos trechos. Você pode fazer também diversas simulações e depois definir o custo com essas simulações. Para esse caso aqui, na solução desse problema, a gente vai definir então os trechos dessa maneira. Bom, para a gente agora definir os diâmetros usando esses trechos, a gente vai construir uma tabela. Essa tabela, que a gente colocou tabelas que a gente vai usar durante o problema, mas essa tabela, ela vai ser essa tabela aqui. Nós teremos na primeira coluna a peça de utilização. Aqui a gente colocou todas as peças de utilização que tem no desenho. Bacia sanitária, ducha, lavatório, chuveiro elétrico, a pia, o tanque e a torneira de jardim. Nós vamos definir na tabela a quantidade, a vazão e o peso. Então, no caso aqui, todas essas peças têm apenas uma unidade. Então, a gente vai colocar aqui a quantidade igual a 1 para cada uma delas. A vazão em litros por segundo e o peso, nós vamos obter em uma tabela, que é essa tabela aqui, que tem os pesos relativos
nos pontos de utilização. Então, na nossa tabela que nós construímos, a primeira linha é a bacia sanitária, com a válvula de descarga. Então, a gente vai localizar aqui, bacia sanitária, válvula de descarga. Nós temos uma vazão de 1,70 litros por segundo e um peso de 32. Então, a gente vai colocar estes dados aqui na nossa tabela. Então, 1,7 e 32. Podemos colocar uma linha aqui para a gente se orientar melhor com esses dados. Com relação à ducha higiênica, quando a gente vai aqui na tabela e a gente verifica essa ducha, a gente tem aqui 0,20 litros por segundo a vazão e 0,4 o peso. Então, nós vamos colocar aqui 0,20 e 0,4. Vamos ao lavatório. A gente vai aqui 0,30 litros por segundo e 1 o peso. Desculpe, 0,15 a vazão e 0,3 o peso. Então, 0,15 a vazão e 0,3 o peso. Chuveiro elétrico. Deixa eu ver aqui na tabela. 0,10 a vazão, 0,10 litros por segundo e 0,1 o peso. Então, 0,10 e 0,1. A pia. Nós temos aqui. Vamos considerar torneira ou misturador de água fria, 0,25 litros por segundo a vazão e 0,7 o peso. Então, 0,25 litros por segundo e 0,7. O tanque, a gente vai ter os mesmos valores, 0,25 e 0,7. E a torneira de jardim, nós vamos usar aqui 0,20 e 0,4. Pronto. Dessa maneira, então, nós temos a primeira tabela que a gente vai utilizar no processo de solução, onde a gente registra qual é a vazão de cada uma das peças de utilização e qual é o peso. Existe uma equação que relaciona essas duas quantidades. Tá? A gente tem a vazão, que ela é dada pela relação 0,3 vezes a raiz quadrada do peso ou da somatória dos pesos. A gente pode também obter, né, essa vazão através de ábacos. Bom, então a gente colocou aqui, temos a primeira tabela, que é uma tabela que a gente vai usar para definir os diâmetros. Para a gente fazer então o dimensionamento dos diâmetros, a gente vai verificar em cada trecho qual é a somatória dos pesos que nós temos. E aí a gente vai usar esse ábaco simplificado aqui. Vamos usar a versão simplificada do ábaco, porque quando a gente somar esses pesos aqui, como é um sistema de uma casa que é um sistema relativamente pequeno, a somatória dos pesos com certeza vai ser menor do que 100. Né? Então a gente vai usar esse ábaco simplificado. Se a somatória dos pesos fosse maior do que 100, a gente usaria aquele outro ábaco maior. Então vamos lá. Neste trecho AB, ele vai alimentar a bacia sanitária. Então o peso que vai passar por aqui é o peso associado à bacia sanitária, que é 32. Então, quando a gente olha aqui o ábaco simplificado, a gente tem 32 que está nessa faixa aqui, entre 18 e 44, ou seja, um diâmetro de 40 milímetros. Então, esse trecho AB, a gente vai ter um diâmetro de 40 milímetros. Como o trecho BC
apenas a continuação dele também terá o mesmo diâmetro, porque ele vai alimentar uma peça com o mesmo peso. Uma observação aqui, pode ser que o fabricante do vaso sanitário ele coloque como uma restrição de diâmetro mínimo de atendimento para esse vaso sanitário. Se a gente chegou à conclusão, usando o ábaco, que a gente vai usar 40 milímetros de diâmetro nominal da tubulação, a gente vai checar com os dados do fabricante da bacia sanitária se o diâmetro mínimo de alimentação é esse aqui de 40 milímetros. Se for 50 milímetros, por exemplo, aí ao invés de usar 40, a gente vai usar 50. Mas vamos supor que nesse caso o fabricante ele aceita esse diâmetro de 40 milímetros. Então, tanto o trecho AB quanto o trecho BC, eles terão peso de 32 e diâmetro nominal de 40 milímetros. Então a gente vai colocar aqui essas retas aqui para a gente orientar visualmente aqui os nossos resultados. Vamos agora analisar a outra coluna. A outra coluna, a gente vai analisar primeiro o trecho DE. O trecho DE, tanto o trecho DE quanto o trecho EF nesse caso, eles vão alimentar todas as peças de utilização menos a bacia sanitária. Então o que a gente deve fazer? A gente deve somar todos esses pesos aqui. 0,4, 0,3, 0,1, 0,7, 0,7, 0,4. Quando a gente faz essa soma, o valor dá 2,6. Então, o trecho DE, a somatória dos pesos, é 2,6. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima este número. E agora a gente vai olhar no ábaco qual é o diâmetro que a gente vai usar para essa somatória dos trechos. Então aqui a gente localizou, né, 2,6, fica nessa faixa aqui, entre 1,1 e 3,5. Ou seja, a gente vai usar o diâmetro nominal de 25 milímetros. Então esse diâmetro nominal será 25 milímetros. Para os trechos EF e FG, o trecho EF, como a gente comentou agora há pouco, ele é apenas uma continuação do trecho DE. Então vai ser o mesmo diâmetro, porque ele vai alimentar as mesmas peças de utilização. E o FG, ele vai alimentar todas essas peças aqui, mas não vai passar a mesma vazão em todo esse trajeto, porque à medida que a gente for passando pelos pontos de utilização, a gente vai retirando uma parcela da vazão. Mas como a gente definiu esse trecho aqui, né, como um diâmetro apenas, ele também vai ter que alimentar, né, a partir aqui desse trecho inicial dele, todos os pontos de utilização. Então também ele vai ter a somatória dos pesos igual a 2,6. Então tanto o trecho EF quanto o trecho FG vai ter a somatória dos pesos igual a 2,6. Ou seja, o diâmetro nominal também vai ser 25 milímetros. Então, com isso, a gente dimensionou esses diâmetros.